org.br, porque lá você vai ter acesso ao certificado de participação, vai poder assistir a todas as palestras e ainda interagir com os palestrantes e além de concorrer a brindes que serão sorteados no final do nosso evento. Então, se você está no YouTube, corre lá para congresso.fenep.org.br. Sejam todos muito bem-vindos. E nós queremos ainda convidar a todos para um sorteio que nós teremos durante o nosso evento, durante esta tarde. E para você participar deste sorteio, é muito simples. Claro, você tem que estar cadastrado, tem que estar logado lá no nosso site, congresso.fenep.org.br, mas você vai enviar um e-mail, anote lá, eventos@fenep.org.br e vai responder a seguinte pergunta: em tempos de pandemia, o que um congresso como este pode contribuir com a educação brasileira? Pense numa resposta bem bacana, mande a sua resposta para o nosso e-mail, que é o eventos@fenep.org.br. Entre os brindes, nós temos consultoria financeira para a sua escola, consultoria digital para a sua escola, muitos outros eventos, além do... Como que é o nome do primeiro book? Produção? Chromebook. Nós temos 2 Chromebooks também que estaremos sorteando se você responder a esta pergunta. Ok? Responda lá a pergunta: em tempos de pandemia, o que um congresso como este pode contribuir com a educação brasileira? Mande no e-mail o seu nome completo, não esquece, o nome completo, a cidade de onde você está nos assistindo, para o e-mail eventos@fenep.org.br e participe conosco. Ok? Combinado? Estamos aguardando então a sua resposta. Dando sequência, quero já convidar, porque nós teremos agora a primeira palestra deste segundo turno, com o tema Tecnologias Educacionais, Instrumentos a Favor do Aprendizado. Quero convidar para dividir o palco aqui comigo e também que será o mediador deste debate, o ex-presidente da FENEP e mantenedor da Escola Atuação de Curitiba, professor Ademar Pereira. Seja bem-vindo. Tudo bem? Como vai, Cedric? Tudo jóia. Teremos ainda a palestrante, que é especialista em políticas e tecnologias educacionais, design de experiência de aprendizagem e educação 5.0, professora Lucy Ferraz. Professora Lucy Ferraz também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique à vontade. Ok. Fique à vontade, nós estamos aqui no 6º Congresso Nacional FENEP e o nosso ex-presidente Ademar está aqui conosco. O que está sentindo desse congresso aí? Está tendo muitas participações, a gente está vendo que o pessoal está em massa lá no nosso site, hein, presidente? Na verdade, nós conseguimos aí em 2 anos, né, Cedric, fazer, esse é o 6º congresso, mas em 2 anos de pandemia, aí nós conseguimos fazer 4 congressos, esse é o 4º depois que iniciou a pandemia, né. Então, isso é verdade, um crescimento muito grande, né, da representação da FENEP, né, agora temos o presidente Bruno, que está aqui, que fez a abertura, vai no encerramento, né, então é muito interessante, a gente tem contribuído bastante nesses congressos, esses eventos, para fazer realmente o debate da educação, da qualidade, que a educação privada tem feito no Brasil, né? A educação privada tem contribuído muito há muitos anos, hein, fazendo um belo trabalho, mas a gente conseguiu realmente agora aparecer como determinante para o Brasil, né? Nesse momento de uma guerra, como uma guerra, né? A pandemia é uma guerra muito complexa, difícil de enfrentar. E nós aqui na escola privada conseguimos aí com muita luta, né, enfrentar muitos desafios. Esse 6º congresso a gente está preparando aí o ano que vem, 2022, já vem diferente, né? Que é um ano que a gente não deve ter mais tanto distanciamento, a gente está mudando um pouco a narrativa, né? A escola volta um pouco mais àquele normal da escola. E o tema de hoje é muito interessante, né? O que nós vamos falar agora, né? As tecnologias, né? Para o aprendizado, né? O uso dessa tecnologia. A escola privada experimentou tudo nesses 2 anos, né? E agora vai começar a fortalecer e começar, realmente, a gente vai começar a saber o que é bom, o que não é bom, né? Então, essa palestra que nós vamos fazer agora é muito interessante. Maravilha. Professor Ademar Pereira, ex-presidente da FENEP, mantenedor da Escola Atuação de Curitiba, Paraná. E quem será a palestrante que está conosco novamente, então, é a especialista em políticas e tecnologias educacionais, design de experiência de aprendizagem e educação 5.0. Boa tarde, professora Lucy Ferraz.
Boa tarde, Boa tarde, tudo professor. bem? Boa tarde, professor Ademar, tudo bem? Bom, como a gente estava falando aqui um pouquinho, né, professora? Um tema como o seu, né, é um tema assim absolutamente importante nesse momento para que a gente possa refletir, né? O que vai aproveitar da pandemia, dessas tecnologias na educação infantil, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, né, no ensino superior, né? A gente tem ainda muita coisa para fazer, mas 2020, né, ele será realmente um ano para a gente estabelecer ou para se posicionar, né, nessas tecnologias, aquilo que realmente funciona, né? Então, muito obrigado aí pela sua presença, né? E a palavra é sua, como especialista, traga para a gente aí o que essas escolas vão fazer, né? Agora que vão voltar um pouco ao normal, temos bastante coisa para recuperar, mas em que a tecnologia pode nos ajudar a recuperar esse tempo perdido aí. Muito obrigado aí pela sua presença. Tá, ok. Eu que agradeço, professor Ademar. Então, antes de mais nada, boa tarde a todas e todos. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco do que eu aprendi durante esses anos que eu trabalho já com Dá para ele ficar lá, tecnologia, então? que já vai para mais de 20 anos. A pandemia só fez intensificar. Então, vamos lá, que eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a minha trajetória e o que eu trago para vocês que eventualmente possa contribuir, tá? Só um instante. Aqui eu acho que nós havíamos perdido a conexão, eu acho que a apresentação foi feita, de qualquer forma, eu estou fazendo o pós-doutorado em educação na PUC e sou doutora e mestre em comunicação. Então, para falar de tecnologias na educação, não dá para falar de tecnologias de uma forma isolada, porque a tecnologia em si, ela não vai resolver o problema. Tecnologia, o que é? Ela é meio de comunicação. Então, hoje em dia, nós estamos já estamos lidando com novos cenários pedagógicos, que eles têm as metodologias ativas, e nós vamos falar um pouquinho disso, e nós temos que trabalhar a partir das competências, temos que pensar a avaliação, até aí ainda estamos no campo da educação, e de repente colocam as tecnologias digitais. Na verdade, assim, ela veio com com maior intensidade, né, em função do contexto da Covid-19, porém, o que acontece? As tecnologias já vinham sendo utilizadas e elas já estavam e os professores já vinham aos poucos se apropriando das tecnologias, mas havia sim muita resistência ainda. Então, vamos olhar um pouquinho para esse contexto e o que nós precisamos destacar para aprimorar nossas práticas, tanto no presencial, nesse retorno, mesmo no à distância e com o uso das tecnologias. Como é que nós podemos utilizar isso de uma forma mais clara e apropriada, né? Então, na verdade, como eu falei, as tecnologias digitais, é importante que nós trabalhemos com elas no sentido de, como se diz, de considerá-las como canais de comunicação, né? Algumas pessoas às vezes falam assim, mas Luci, porque elas são exatamente isso, tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, no que elas nos auxiliam? Nós temos que olhar para o nosso pedagógico e verificar quais são, dependendo das metodologias, dependendo dos objetivos que nós temos, das competências que nós temos que trabalhar. Aí nós vamos ver as metodologias, vamos ver as avaliações, vamos ver as interações e participações, e aí, com base em todo esse conjunto que nós temos, nós vamos escolher quais as tecnologias mais adequadas para cada momento e considerando os seus tempos, né? E quando eu falo seus tempos, é aquela questão que eu
costumo dizer que muitos de vocês agora estão dominando, que são os termos síncrono, que é ao vivo, como nós estamos fazendo agora, ou assíncrono, que é o caso daqueles que não estão podendo nos assistir agora, mas que poderão assistir às gravações depois, no momento e tempo deles. Então, as tecnologias digitais, quando nós falamos em plataformas, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, nós estamos falando do quê? De plataformas digitais com vários canais de comunicação e dependendo do uso que eu preciso fazer, então daí eu vou escolhendo qual o melhor canal e em que momento ele vai ser apresentado aos estudantes. Então, eu tenho todas essas mídias digitais que eu posso fazer uso. E aí, hoje em dia, tem também toda uma discussão, ensino híbrido, educação híbrida, educação on-life, né? No caso do ensino híbrido, até eu disponibilizei o próximo slide, eu acompanho, como eu falei, eu já trabalho na área há mais de 20 anos, e eu adoto as tecnologias a partir também de alguns conceitos de alguns estudiosos já de muitas décadas, e um deles, uma das definições que eu gosto muito é do professor Romero Tori, da Poli, que ele fala assim, que o ensino híbrido, ele é uma modalidade, então, é uma mistura, né, do presencial com a distância e que atualmente, cada vez mais, ele é viabilizado por meio do uso das tecnologias, ou seja, são estudos mediados por tecnologia. Aí alguns vão falar assim, Lucy, mas pode acontecer de no presencial eu também usar a tecnologia? Sim, pode, e como não à distância, né? Ou então você vai mesclar esses momentos, tá, ok? Mas a tecnologia ela pode ser adotada tanto no presencial como na distância. E quando você tem modelos que mesclam os dois, e normalmente nós temos, porque o que acontece, né? O que é uma distância? Uma lição de casa pode ser uma atividade à distância, né? E assíncrona. Então, se a sua escola tem uma plataforma, né? Para os seus estudantes poderem ali desenvolver as suas atividades e deixar postado, fazer um registro e já deixar na plataforma, isso é um assíncrono que poderia ser considerado à distância. Hoje se adota também, por conta da pandemia, o remoto, por uma série de questões que eu não vou entrar aqui. Quando tem algumas pessoas que adotam o termo educação híbrida, que ela nasce do mesmo conceito do ensino híbrido, só que ela parte do pressuposto de um escopo mais amplo, porque a educação abrange muito mais variáveis do que o ensino em si. Então, há autores que adotam a educação. E hoje em dia surge, principalmente na Europa, a educação on-life. O que é isso? A educação on-life, ela começa a ser viabilizada exatamente pela disponibilização das redes de Wi-Fi em todos os lugares, ou pelo menos na grande maioria, porque aqui no Brasil nós sabemos que pelo menos 30% das áreas brasileiras não tem sequer conexão. Eu não estou falando de conexão ruim. Os outros 70% tem muitos lugares que têm uma conexão não muito boa. 30% simplesmente não tem, tá? Então, mas quando nós temos, né, em vários países na Europa, a conexão tem sido cada vez mais aprimorada, então daí o que acontece? Consegue-se pensar numa educação além dos muros da escola. Então, a educação on-life, ela tem por premissa que você pode aprender em vários lugares da sociedade, em várias localidades, em vários momentos e durante a vida também. Então, existe todo um novo conceito surgindo e cada vez mais as pessoas têm discutido sobre ele. E eu trabalho muito com a questão da gestão da comunicação para a educação.
Então, o que vem a ser isso especificamente, né? Quando nós trabalhamos com as tecnologias digitais de informação e comunicação, como eu falei, nós estamos falando de canais de comunicação. Então, nós precisamos entender o que é esse processo de comunicação, que não é a mesma coisa que informação. Você tem dados, quando você os organiza, eles se tornam uma informação, mas quando você tem uma comunicação, tá, você precisa pegar essas informações, conforme for o seu interlocutor, você vai ajustar e montar uma mensagem com uma intencionalidade para que esse receptor consiga entender. Então, essa mensagem ela tem que estar estruturada a partir de signos e símbolos que esse interlocutor vai ser capaz de decodificar. Então, se eu estou falando de comunicação, e eu vou colocar isso na educação, então eu tenho que fazer uma gestão dessa comunicação, ou seja, eu tenho que estruturar essas mensagens. E o que são essas mensagens na educação? São as atividades. Eu tenho que pensar formas diferentes de fazer isso por meio desses canais de comunicação, de maneira que o meu interlocutor, no caso, os estudantes, eles compreendam o que eu estou falando, e daí pode se dar o conhecimento, a construção do conhecimento. E por que eu falo isso? Porque vejam que aqui no meu esquema eu não coloco dados igual a informação, igual a comunicação, igual a conhecimento, porque eu ouço ainda muitas pessoas fazendo confusão de todos esses termos, né? Principalmente de dados com informação e comunicação, achando que tudo é a mesma coisa, e não é, tá certo? Então, é importante destacar isso, principalmente nesse contexto, para que nós possamos ter mais clareza sobre essas questões, tá? Aí, deixa eu só passar aqui, porque ele está travando. Agora foi. Aqui é a definição que eu falei para vocês que eu tinha colocado do ensino híbrido. Então, 2 ambientes de aprendizagem que historicamente se desenvolveram de maneira separada, a sala de aula presencial, o ambiente virtual, mas você mescla os dois, e aí você tem a questão do ensino híbrido, isso pelo professor Romero Tori. E aí, quando eu falo para vocês que na educação nós temos que considerar toda a parte didático-pedagógica, e aí pensar na tecnologia, tá? Mas, para que nós possamos chegar nesse estágio, é importante um estágio anterior. Inclusive, com o passar dos anos, à medida que as tecnologias foram se desenvolvendo, é bem interessante, porque nós começamos a observar um conjunto de competências que nós começamos a identificar que são necessárias para o uso da tecnologia. Então, alguns falam de... hoje nós temos a alfabetização digital, temos o letramento digital e a fluência digital. O que é esse fluxo do processo de apropriação? Porque uma coisa é o planejamento que nós temos que fazer, e aí eu vou falar para vocês do design de experiência com o qual eu trabalho. Mas isso aqui é como funciona o nosso cérebro. Então, quando vocês compram um celular, eu vou pegar pelo mais básico que está na nossa mão. Quando nós compramos um celular, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Nós vamos procurar ver como é que ele liga, como é que ele desliga, como é que eu faço uma chamada telefônica, aí eu vou procurar como é que ele liga o Wi-Fi, como é que ele faz a conexão, se ele já tem um serviço, o pacote dele já inclui alguma parte de dados, né? Então, isso é o que eu estou chamando nesse fluxo de 7 passos, exatamente do instrumental 1. Qual que é o instrumental 2? Ele se dá praticamente junto com o instrumental 1. O instrumental 2 é quando eu clico lá, eu abro o meu celular, né, eu acesso, aí eu começo a entrar nos aplicativos. Então, eu entro no aplicativo de foto para ver como é que eu tiro foto, eu entro no aplicativo de voz para ver como é que eu posso gravar alguma coisa. E quando eu falo alguma coisa, tá, é porque dá para fazer muita coisa hoje em dia
com um gravador de voz, que está tudo aqui. Ou seja, o nosso celular, hoje em dia, esses smartphones, eles nada mais são do que microcomputadores, né? O Note é o microcomputador, esse aqui é eu brinco que é um microcomputador. Por quê? Porque você faz as mesmas coisas, ou a maior parte, ou até mais, do que muitas vezes um computador, e você ainda tem a questão de que você pode levar ele para diversos espaços, o que te amplia ainda mais a possibilidade de fazer outras atividades educacionais com ele. Então, aqui a gente já começa a ver uma coisa que é interessante. Tem atividades que eu consigo fazer com o meu notebook, e apesar de ele ser mais fácil de levar do que um computador, ele já não tem tanta condição tanta portabilidade, né? Que portabilidade é quando a gente tem outro significado também, mas eu não tenho tanta condição de levá-lo para outros lugares como eu tenho com o tablet e até mesmo com o celular. Então, se eu vou fazer uma atividade, por exemplo, num museu, tá? Ou num parque, eu levar o notebook é muito mais, não tem tanta comodidade e até segurança do que eu teria se eu tivesse com o celular, né? Então, tem questões que nós temos que olhar também, dependendo do local onde nós vamos fazer, nós vamos olhar para o tipo de tecnologia que nós vamos utilizar, o aparelho que nós vamos utilizar para nos dar essa base. Aí, então, no segundo, eu vou olhar para esses instrumentos, né? Então, quais são os aplicativos que eu tenho aqui? Eu tenho conexão com as redes sociais? Quais são as redes que o meu pacote, por exemplo, porque hoje em dia tem pacotes que permitem acesso gratuito, outros não, então, dependendo do plano. Então, eu tenho WhatsApp, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, se você vai mais para o profissional, você tem LinkedIn, enfim, você tem Google, né, para não dizer que eu estou privilegiando alguns em detrimento de outros. Quando você é professor, o que você faz, né? Então, uma vez que você começa a fazer esses usos, daí você vai olhar para os usos, vamos dizer assim, que você faz enquanto pessoa física. Mas quando você começa a passar essa intencionalidade, o que acontece? É interessante você começar, então, a olhar do ponto de vista da educação, o que você consegue fazer com esses recursos. Então, gravação de voz. Que tipo de atividade eu conseguiria fazer com o gravador? Que tipo de atividade eu conseguiria filmar? Que outro aplicativo, por exemplo, eu tenho, em alguns momentos, eu tenho as planilhas, eu tenho um editor de texto. Então, onde que eu posso usar isso? Se eu tenho uma plataforma virtual de aprendizagem, que ela tem um aplicativo que dá para eu colocar num celular, e aí eu quero pedir para os meus estudantes, nós vamos voltar a fazer visitas com os estudantes, e vamos supor que nós vamos fazer uma visita num museu, e esse museu, em alguns momentos, ele permite o uso do celular, em outros não. Nos que ele permite, pode-se fazer um vídeo, pode-se fazer um áudio, pode-se baixinho, lógico, para não incomodar os outros, ou posso fazer fotos e depois eu posso compor, enfim, dá para se começar a pensar nisso daí. Quando eu começo a pensar nessa parte pedagógica, aí eu começo a ver todas as competências que eu estou trabalhando. Aí eu começo a pensar também nas avaliações. E aí eu começo a pensar nos instrumentos avaliativos. E, por último, quando eu me aproprio, quando eu começo a entender como é que funciona isso no meu cérebro, tá? Aí eu começo a me apropriar e começo a conseguir fazer uso de outras tecnologias. Isso é só para começar, tá? Isso é como funciona o nosso cérebro. E quando eu falo da comunicação, o que acontece? Eu preciso usar uma linguagem, lembra de Piaget e de Vygotsky, né? Principalmente o Piaget, quando ele fala da acomodação e assimilação, para o seu cérebro identificar se o processo é de acomodação ou de assimilação, ele precisa entender os termos, os signos, os símbolos que estão entrando na sua cabeça. Então, é aquilo que o próprio Paulo Freire, que agora estaria fazendo 100 anos, né, é aquilo que ele mesmo falaria, né?
que é a adaptação da linguagem. Ou a gente, ou nós, enquanto professores, adaptamos isso para a linguagem desses estudantes, ou fica muito difícil. Se no presencial isso já é complicado, imagina se você não adapta essa linguagem e ainda você faz isso por canais que não são tão apropriados. Então, é importante nós fazermos essa adequação. E aí é importante, então, nós começarmos a pensar assim, mas, Luci, o que é essa adaptar a linguagem, fazer a comunicação correta, como é que seria isso? E pensando ainda na BNCC, que tem as dimensões todas. Calma que nós vamos chegar lá. Então, aqui, inclusive, falando um pouquinho das competências, né? Há alguns anos atrás, eu fui convidada pela Secretaria Municipal para dar uma palestra para coisa de 100 alunos, numa situação de risco, e aí eu falei assim, eu posso conversar com eles a partir do que eu quiser, pode. E aí eu coloquei uma foto similar a essas, eu não sei se vocês conhecem essa atividade, aquela do parkour, que eles fazem aquela ginástica que bate de um lado, bate de outro, e foi bem interessante conversar com a garotada, porque eles viraram assim, né? Eu coloquei essas duas fotos e eu falei para eles assim, o que é isso? Eles falaram assim, nossa, Pro, é parkour. E eu virei, eu falei assim, e o que parkour tem a ver com a escola? Tá louca, Pro? Assim mesmo, tá, gente? Tá louca, Pro? Parkour é proibido, parkour mata. Aí eu falei assim, mas mata por quê? Ah, Pro, se a gente erra, a gente pode bater a cabeça e morrer, pode quebrar uma perna. Aí eu falei assim, e erra o quê? Ah, Pro, a distância, onde vocês aprendem? Ah, matemática. Eu falei, então, tá vendo? Parkour tem a ver com matemática. Que mais? Vocês falaram que você pode errar e aí você cai, e você bate, você pode quebrar uma perna, você pode bater a cabeça e morrer, ou quebrar todos os ossos. Aonde vocês estudam a parte da anatomia do corpo humano? Ciências. Então, aí aos poucos eu fui ligando, né, fazendo algumas ligações, e para eles começou a fazer sentido uma série de coisas. Então, o que nós queremos dizer com linguagem, né? É exatamente isso, de pensar atividades em que se possa trabalhar tanto os conceitos teóricos como a prática, tá certo? Uma prática que seja próxima do contexto desses estudantes para que eles compreendam como aquilo pode ser aplicado, e aí isso daí fazer sentido mais rapidamente para ele. E, nesse caso, nós estamos falando do quê? Das dimensões das competências. Então, nós temos os conhecimentos, que podem ser teóricos, factuais, conceituais, temos as habilidades, que é a capacidade que você tem de aplicar esses conceitos à prática, que foi isso que eu estava comentando. Então, eu tenho conversado muito em formações com os professores, e às vezes os professores eles falam assim, Luci, eu não entendo essa coisa das habilidades. Eu costumo falar assim, gente, eu sei que muitas vezes tem conceitos que nós não chegamos a conseguir aplicar diretamente na prática, mas é importante que nós consigamos, eu brinco um pouco, né, nos colocarmos no lugar, por exemplo, como se nós fôssemos Leonardo da Vinci, e vamos olhar o mundo, mas olhar o mundo não para descobrir tudo, porque ele tinha curiosidade sobre inúmeros conhecimentos. No nosso caso, olhar aspectos e situações onde os saberes das áreas de conhecimento que nós trabalhamos podem ser utilizados, podem ser aplicados. Por quê? Porque são exemplos que nós podemos levar para o dia a dia, né? Eu nunca me esqueço, eu no meu ensino médio, eu tive um professor de física, e ele sabia que na minha casa, porque ele já tinha dado aula para o meu irmão mais velho, que tinha uma mesa de bilhar.
E aí ele começou a explicar vetores, e eu não conseguia entender vetores. Aí, de repente, ele olhou para mim e falou, você não está entendendo, né, Lucia? Eu falei assim, olha, professor, eu juro que eu estou me esforçando, mas eu não estou conseguindo entender. Aí ele falou assim, sabe a mesa de bilhar que vocês têm na sua casa? Eu falei, sei, né? Para mim foi uma surpresa saber que ele sabia que tinha mesa de bilhar na minha casa. Mas, enfim, aí ele falou assim, Luci, você nunca mais vai perder jogo dos seus irmãos. Quanto muito você vai empatar. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque aí ele me explicou vetores pela mesa de bilhar. E realmente, quando eu jogava com eles, que eu lembrava das aulas de vetor que o meu professor deu, eu fatalmente eu só empatava ou eu conseguia ganhar, mas eu não perdia mais, tá certo? Então, eu estou dando esse exemplo, que é bem simples, mas para quê? Para que nós comecemos a olhar essa questão das dimensões para fazer esse casamento da teoria com a prática. E aí, por que isso é tão relevante, né? Porque cada vez mais a BNCC ela pede isso, cada vez mais nós temos que fazer isso, sabe? Nós precisamos compreender essa parte para daí olhar e termos um uso mais efetivo e mais eficiente das tecnologias digitais. Quando do surgimento das tecnologias e da adoção das tecnologias, começaram a surgir uma série de pesquisas e propostas, né? Uma das que eu gosto é uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Melbourne, ela foi provocada por 3 empresas da área de tecnologia, e, no fim, essa pesquisa acabou envolvendo 60 países e mais de 250 estudiosos pesquisando sobre o tema de uso das tecnologias na educação, porque eles queriam entender quais eram as categorias, quais os tipos de competências que seriam necessários trabalhar com as crianças e jovens já durante a educação básica, para que eles se formassem aptos para atuarem na sociedade altamente tecnológica que nós vivemos. E o que aconteceu? Né? Eles identificaram 4 categorias principais, que são as formas de trabalhar, formas de viver no mundo, forma de pensar e ferramentas de trabalho, tá certo? Então, que são essas que estão colocadas, que que alguns chamam de competências socioemocionais, mas aí tá mais mesclado, né? Tem competências socioemocionais, mas também tem competências digitais. Então, eu gosto de chamar de competências essenciais. E aqui eu apresento para vocês as competências digitais. Por quê? Porque ao longo desses anos nós fomos identificando vários aspectos sobre o uso de tecnologias. Então, a primeira coisa é a alfabetização e letramento digital. E aqui eu gosto muito de uma definição de um texto da professora Beth Almeida com o professor José Armando Valente, que eles fazem uma analogia com a alfabetização e letramento tradicionais. Por quê? Então, eles falam assim, a alfabetização, né, seria assim, você ensinar a pessoa a escrever uma letra, uma palavra, uma frase, um parágrafo. Agora, o letramento digital é você entender como compor, o letramento tradicional seria como compor um texto, escrever uma redação e, enfim, estruturar as ideias e organizar em formato de texto. No caso, então, quando nós vamos para o digital, o que é o digital? A alfabetização digital seria você entender o uso instrumental dos equipamentos e dos aplicativos como um todo. No meio do caminho, alguns autores defendem a importância de aprender programação também nesse meio do caminho até o letramento. E o letramento digital é quando você olha, por exemplo, para aquele microfone que eu comentei com vocês, e vocês começam a pensar assim, poxa vida, antigamente ele era mais um gravador de voz, mas agora, como eu posso levar isso para qualquer lugar? Eu posso ir, por exemplo, vamos supor, se essa palestra estivesse sendo ao vivo e não estivesse sendo gravada, vocês poderiam gravar o áudio da minha fala e levar com vocês, tá?
Ou então, vocês podem ir no museu e filmar trechos e colocar a sua voz. Então, aí, vejam, nós estamos falando não só da produção do professor, mas possibilidade dos estudantes produzirem determinadas peças que antes, eventualmente, nós só poderíamos pedir algumas por escrito, algum relatório, e que perderia toda a riqueza desse momento, de ver como que eles poderiam narrar toda essa visita, e a euforia, e gravar a euforia deles fazendo essa visita. Então, vejam que esses usos todos, eles estão no letramento digital. Na outra tela, quando eu ponho aquele fluxo de apropriação, o que ali aparece também? Aparece ainda a questão da fluência digital. A fluência é quando você já se apropriou de todos esses processos. A cidadania digital é como você faz movimentos na internet, por exemplo, hoje em dia, as pessoas fazendo arrecadações de cestas básicas e tudo mais, isso é cidadania digital. Usar as redes sociais para mobilizar. Curadoria digital é você fazer... verificar os conteúdos que estão na internet, buscar para fazer pesquisas, verificar as fontes, verificar a idoneidade, verificar se eles são verdadeiros ou falsos. E a comunicação multimídia tem muito a ver com isso que eu estava falando, né? Como é que eu consigo fazer uso dessas diferentes mídias para alavancar, para viabilizar várias das minhas práticas à distância, que foi o que a grande maioria fez. Mas, hoje em dia, já existem outras tecnologias que conseguem, inclusive, viabilizar coisas que antes a gente não conseguia. Então, por exemplo, mesmo no presencial, quando você leva alguns desses óculos, né, que hoje tem de realidade aumentada, nós podemos mexer no corpo humano, como se nós estivéssemos olhando para a anatomia, e tudo mais, e nós podemos mostrar para os nossos estudantes e eles terem uma clareza maior sobre aquilo que nós estamos falando. E a linguagem de programação, vocês sabem que antigamente, quando começou essa onda de a linguagem de programação, eu confesso que eu era um pouco contra, mas hoje eu entendo, não é para formar programadores, é interessante que cada um de nós façamos pelo menos, né, e a garotada que está aí, que está vindo aí, que elas façam pelo menos uma linguagem de programação. Não para serem programadores, mas para entender a lógica da programação. Por quê? Porque mais para frente elas poderão compreender como desenvolver soluções considerando a digitalização de alguns processos, mas isso dá outra conversa, mas vale a pena aprender. Eu tenho, para que possa fazer cada vez mais, para que possa aprimorar e para que nós possamos trabalhar a experiência do usuário, né? Como que ele pode trabalhar tudo isso, eu desenvolvi um framework que eu chamo de Design de Experiência para Aprendizagem Visível, seguindo as premissas do John Hattie, que também é de Melbourne, e também algumas premissas do Project Zero da Universidade de Harvard, que é o seguinte: então, quando eu trabalho o uso de tecnologias na educação, quer seja para um modelo presencial, quer seja no híbrido e quer seja no à distância, o que eu faço? Eu uso esse design de experiência de aprendizagem e eu vou acompanhando etapa por etapa, considerando que eu uso metodologias ativas. Então, primeiro, eu tenho que definir quais são meus objetivos de aprendizagem e olhar quais são desses objetivos, quais são exatamente as competências, e aí eu tenho os conhecimentos, objetos de conhecimento e as habilidades práticas que eu tenho que trabalhar, daí eu tiro as evidências, defino as sequências de aprendizagem da metodologia que eu vou utilizar, ou da estratégia de aprendizagem, que é nessa coluna de métodos. Aí eu vou na estratégia de avaliação, ou seja, eu trabalho muito, já que nós estamos falando de uso de tecnologia, é importante trabalhar a avaliação formativa, que é ao longo do processo, e aí eu consigo inserir vários momentos de registros que
as tecnologias me ajudam muito, mas para isso eu preciso saber a evidência. E lembrando que evidência não é o instrumento de aprendizagem. Desculpe, a evidência não é um instrumento avaliativo. A evidência, ela tem a ver exatamente com o objeto de conhecimento e com as habilidades práticas. Uma analogia que eu costumo, um exemplo que eu costumo dar para as pessoas entenderem o que são evidências, são os filmes de CSI. Quando você vê, por exemplo, que ele vai coletar um sangue, uma digital, isso é evidência, tá? Agora, o que ele vai usar, qual a técnica que ele vai usar para descobrir que tipo de sangue que é, qual o DNA, isso é instrumento de avaliação. Então, nós temos que saber distinguir isso daí, e aí a gente começa a ter uma leitura melhor sobre como acompanhar, qual o método que eu vou usar, como que eu vou avaliar, os tipos, e aí entram, né? Então, quando eu falo assim, que no método é importante, deixa eu voltar um pouquinho lá. Então, eu olho os tipos de participação dos estudantes, e aqui eu já vou explicar isso, as interações do professor, para, então, definir as tecnologias digitais. Então, quando eu falo de escolher um método, cada método ele tem uma sequência estruturante, porque às vezes o professor fala assim, não, eu tenho que ter autonomia, eu tenho que criar OK. E isso é importante, mas é importante, quando nós escolhermos uma metodologia, que nós tenhamos consciência que há etapas que nós precisamos respeitar, porque são essas etapas que atendem isso. Professor Adhemar, quanto tempo ainda tenho? Já acabou? Já quase acabou. Se a senhora puder finalizar, temos várias perguntas aí. Tá, OK, eu vou acelerar aqui. Então, só colocando, né, nessa parte dos tipos de participação, considerando o protagonismo, você pode trabalhar vários tipos de participação, as interações têm a ver com as intervenções dos professores, tá? E aí, quando chega nas mídias, quando você tem tudo isso, então, dependendo da interação que eu quero ter, dos tipos de intervenção que o professor quer ter, e dos tipos de participação que eu quero que os alunos tenham, se ele vai cumprir mais atividade ou se ele vai ser mais protagonista, eu vou usar diferentes canais e será síncrono ou assíncrono, com um detalhe. Muita gente acha que é só o síncrono que te permite desenvolver ações protagonistas, e isso não procede, tá? Eu tenho grande experiência de, assim, muitas trocas reflexivas em fóruns assíncronos, que daí os alunos conseguem ler com calma o conteúdo, desenvolver grandes trocas com os colegas por escrito, ou às vezes com mensagem de áudio, e eles conseguem aprofundar muito mais. Então, do que depende isso? Isso depende exatamente da pedagogia, da sequência didático-pedagógica, do tipo de participação que nós estamos prevendo para esses estudantes e as interações que nós estamos propondo. E não exatamente da ferramenta. Então, a ferramenta ela vai ser escolhida a partir da estrutura didático-pedagógica e da sequência didática que nós propomos. Então, acho que era isso que dava para amarrar, eu cortei algumas coisas por causa do nosso tempo, mas é isso, professor Adhemar. Muito bem, professor, muito obrigado aí pela sua fala. Na verdade, temos duas perguntas que vieram pelo chat, eu gostaria de fazer as duas, porque as duas são conectadas, eu acho. Da Sandra e do Josias. Uhum. Quais as tecnologias disponibilizadas aos alunos portadores de necessidades especiais? Que, na verdade, nessa pandemia, foram os que tiveram menos acesso, especialmente de deficiência intelectual e tudo mais. E a do Josias, que instrumentos estariam a favor da aprendizagem em áreas como a pesquisa mostrou, 30% não tem acesso à internet. E eu colocaria mais uma ainda, né? Como equilibrar, que pesquisas mostram que crianças até 10 anos devem ter 1 hora por dia, no máximo, de acesso à tecnologia, com essa visão de que tecnologias educacionais é só celular e notebook, né? Então, a senhora tem aí os 2 minutos para a senhora explicar isso aí. 10 minutos? A produção diz que a senhora tem 10.
Ah, bom, agora até respirei mais. Sobre a pergunta da Sandra de necessidades especiais, professor, você tem vários recursos. Eu sugeriria, Sandra, que você acessasse o site da Secretaria Municipal de Educação. Ali você pode colocar num site de busca, pode ser qualquer um, Google, enfim. E você coloca lá, currículo da cidade de São Paulo, e aí vem, então você procura o de tecnologias para aprendizagem. Tem vamos dizer assim, tem o PDF, que ele é o texto principal, e depois tem mais no final da página, que chama Orientações Didáticas. Nesse da Orientações Didáticas, você vai ver vários softwares que tem para necessidades especiais, que eles foram escolhidos pela equipe técnica do Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem, juntamente com a equipe técnica de necessidades especiais da Secretaria Municipal. É um material que está muito interessante, está muito rico, eles colocam ali, porque você tem para pessoas que têm questões auditivas, questões visuais, tem até questões motoras, então, ali, dependendo da sua necessidade, eles indicam os softwares e, eventualmente, alguns equipamentos que podem ser adotados. Então, eu aconselharia, porque a gama é muito grande, né? Dependendo do tipo de necessidade que o estudante tem, você vai ter que trabalhar isso daí. E ali eles já indicam com um detalhe, todas as indicações que estão lá já foram testadas por essas equipes, né? Porque uma coisa que nós temos que evitar é o que a professora Beth Almeida, da PUC, ela fala assim, a gente tem que evitar a pirotecnia tecnológica, a gente tem que pôr a tecnologia naquilo que é essencial, que realmente ela vai funcionar, tá? O Josias, ele perguntou essa questão dos 30%, né? Josias, esse é um problema de infraestrutura do país, eu tive contato com o Amazonas eu já tenho contato com o Amazonas, com outros países da região norte e nordeste, que na pandemia sofreram, mas eu lembro que mesmo aqui na cidade de São Paulo, tem localidades da cidade de São Paulo que não chega nem 3G, nem 4G, não chega internet por fibra. Então, isso é uma questão de infraestrutura que precisa realmente ter uma pressão da sociedade junto aos governos para que realmente esse problema seja resolvido, porque é realmente uma necessidade para todos, né? O que nós fazemos quando nós não temos a internet? Então, nós trabalhamos com os computadores, né? Nós disponibilizamos computadores nessas escolas, mas nós não fazemos trabalho de nuvem em rede. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos trabalhos presenciais, tá certo? E aí, nós usamos os computadores, quando necessário, como apoio com aqueles recursos. Luci, na pandemia? Aí, na pandemia, teve redes públicas que optaram para voltar para o velho e bom livro impresso, porque realmente, gente, tem horas que se você não tem a conectividade, então nós temos que pensar no plano B, C, D, F. Por quê? Porque é uma questão de infraestrutura. Então, nós temos que menos é mais. Vamos resolver. O nosso foco não é usar a tecnologia, o nosso foco tem que ser educação. Tecnologia é meio, né? E ela é sensacional, gente. Ela é sensacional, dá para nós fazermos inúmeras coisas. Porém, nós temos que saber que no nosso país ainda há limites. Então, quando esse limite bate nisso, então eu nunca me esqueço, eu coordenei há alguns anos uma formação de 10 mil professores por todo o Brasil, e eu falava para o pessoal, eu falava assim, todos têm conexão? Não, o curso está maravilhoso, o curso não sei o quê. Eu falava assim, gente, o curso pode estar assim, o suprassumo do suprassumo, isso é do meu tempo, tá? Pode estar master, blaster, pode ser o melhor do melhor, tá certo?
Se não tiver conectividade, né, se o professor não consegue acessar nem a plataforma, ele não vai entrar, né? É simples. E agora, isso eu já sabia desde a época que eu comecei a trabalhar com o Estado do Amazonas, que foi em 2009. Agora a pandemia mostrou, né? Porque realmente, a conexão ruim também atrapalha, por quê? Porque, por exemplo, outra coisa que nós temos as pesquisas, né? Às vezes as pessoas privilegiam muito o vídeo, e o vídeo é importante realmente, mas mais importante do que o vídeo é o áudio. Se você tem um áudio, né? Você tem um vídeo que tá chegando e tudo mais, mas o teu áudio é assim, gente, ninguém entende nada, a pessoa se irrita e sai, né? Então, nós temos que olhar para essas questões e começar a ver o que funciona, o que não funciona. Uma coisa que, por exemplo, eu costumo, nessa linha que a professora Beth Almeida fala da pirotecnia, né? Porque eu vi que quando veio a pandemia, todo mundo queria saber de aplicativo, aplicativo, aplicativo. Eu falei assim, gente, vamos parar um pouquinho, respira, né? Todo mundo quer colocar um monte de aplicativo. Os aplicativos são ótimos, né? Tem uns aplicativos muito interessantes, muito legais. Só que nós temos que lembrar também que os aplicativos, eles comem banda e eles consomem tempo. E lembrando que, por exemplo, na casa de cada um tem as conexões de internet, mas também, ou na escola, mas nem sempre essas conexões têm a mesma capacidade. Então, um tem uma velocidade mais rápida, o outro menos. Então, tudo isso é tempo de aula, né? Então, no momento que eles estão conectando, ou que nós colocamos um aplicativo que está processando, é tempo de aula que está indo, né? Então, quando nós sabemos, por isso que eu falei, quando nós sabemos a sequência da atividade que nós queremos trabalhar e nós pensamos exatamente o uso, por exemplo, da plataforma virtual de aprendizagem, por exemplo, aqui nós estamos usando o Zoom, tá? O Zoom tem sala simultânea, ele tem o próprio chat, que é coletivo, mas que pode ser individual. Então, quando a gente usa o Mentimeter, por exemplo, eu acho linda aquela nuvem de palavras, mas, ou então de fazer perguntas, mas o próprio Zoom, ele tem uma área que é de quiz, né? Eu não sei se vocês sabiam disso. Então, e agora você pode integrar outros aplicativos, ou seja, isso daí vai otimizando esse processo de uso, né? Vejam que cada vez mais as plataformas também foram se aprimorando com essa pandemia, à medida que elas foram conhecendo melhor as necessidades dos usuários, tá certo? Então, por isso que eu falo, é importante primeiro nós sabermos para que nós queremos, o que nós vamos fazer do ponto de vista da educação, para ver qual vai ser o canal de comunicação mais adequado. E, voltando naquela indicação que eu dei da Secretaria Municipal, é importante sempre, antes de usar com os nossos alunos, nós testarmos, inclusive os aplicativos, e principalmente os aplicativos abertos, porque você pode ter surpresas com esses aplicativos abertos. Se eles têm a vantagem, e questão de segurança, questão do que tem lá dentro mesmo, né? Então, é importante nós olharmos isso quando nós formos usar. Agora, quando nós pensamos no presencial propriamente dito e o uso das tecnologias, por exemplo, hoje em dia nós podemos trabalhar os tablets, podemos pedir para que ao final de cada encontro presencial os estudantes façam registros breves do tipo o que eu aprendi na aula de hoje, os principais tópicos, mas em tópicos, não é para fazer uma tese, não. O que eu gostaria de compreender melhor e tudo mais. São pequenas anotações que nós, enquanto professores, podemos começar a acompanhar, sem falar que eles podem fazer o próprio caderno deles na plataforma para que nós possamos ter acesso. Isso facilita, inclusive, para que nós possamos identificar aonde nós podemos aprimorar a nossa própria prática para que eles consigam ter um aprimoramento dessa aprendizagem, para que nós tenhamos resultados melhores de aprendizagem com esse acompanhamento ao longo do processo. Eu acho que se tem um ganho
assim, enorme que as tecnologias trazem é exatamente a possibilidade de acompanhar esse processo, mas desde que você entenda que usar tecnologia não é simplesmente escolher um monte de mídia e fazer uma composição, não, é fazer isso que eu falei para vocês, de pegar desde das competências e definir quais são as atividades, ver quais são as evidências, olhar os processos avaliativos, olhar as participações e interações, e aí escolher as mídias adequadas que vão ser indicadas para eu trabalhar determinadas atividades que vão me propiciar o desenvolvimento das dimensões das competências que eu preciso desenvolver para que isso fique consistente. E quando eu faço isso, eu consigo, inclusive, acompanhar, né? Isso que eu estou falando. Então, acho que esse é um dos grandes ganhos que se tem com as tecnologias. Professora Adhemar, desculpe. Não, professora, esse assunto é um assunto muito do momento, né? Então a gente tem sempre muito o que falar. Bom, a gente está realmente no nosso limite aí do tempo, para a gente não atrasar as próximas palestras. Queria agradecer. A verdade, essas tecnologias para aprendizado ainda a gente não sabe tudo, né? Tem ainda as discussões aí, né, professora, da questão das crianças, principalmente os menores, aí até 7 anos, 8 anos, evitar a telinha, e porque tem problemas, né, se causam dependências e tudo mais, né? No Brasil, a gente está vendo muita criança pequena aí de 5, 6 anos com o celular na mão o dia todo, né? E isso não é uso de tecnologia para aprendizagem, né? Pelo menos eu acredito que não. Mas assim, acho que esse assunto é um assunto que não se esgota numa palestra, a gente precisa aprender muito, né? Usar as tecnologias. Eu sempre digo que o pessoal fala ensino à distância, quando se criticava isso, né? Eu falava, ensino à distância não é novidade, gente. O Instituto Universal Brasileiro já fazia isso na década de 70, né? E não tinha internet, não tinha nada, mandava pelo correio, num kit, e as pessoas viravam técnico de rádio, né? Então, o ensino à distância, o ensino remoto, ele não é novidade para os humanos, né? A gente tem que se adaptar às mudanças e às tecnologias, e foi isso que a pandemia fez conosco, né? Então, eu queria passar para a senhora fazer umas considerações, agradecendo já a sua presença, a sua disposição, e num sábado à tarde, trazer tão brilhante apresentação. Professora Adhemar, eu que agradeço. Como eu disse, eu gostaria de reforçar principalmente essa parte. Nós, como professores, profissionais de educação, nós temos que ter sempre em mente que o objetivo principal, final, maior, é a educação, é o aprimoramento dos resultados de aprendizagem. Tecnologia é meio. Então, nós temos que, muitas vezes, fortalecer isso, mas sempre em alinhamento com os investimentos em tecnologia. Isso tem que ser feito de forma equilibrada, né? Uma coisa que eu sugiro, inclusive, é o Guia EduTech de diagnóstico do CIEB, mas aí dá outra conversa. Muito obrigada e um ótimo final de semana para todos, e um ótimo congresso. Muito obrigado, professora. E agora chamamos aqui o nosso mestre de cerimônia para que possa dar continuidade. Sidenir, por favor, fique à vontade aí, chega mais perto aqui. Muito obrigado, professor Adhemar Pereira.